Olá! Sabe, hoje a gente vai mergulhar em uma habilidade que, na visão de Napoleão Hill, supera qualquer talento técnico que se possa imaginar: a inteligência emocional. A ideia é explorar juntos como dominar essa arte, sabe? Tanto dentro da gente quanto nas nossas relações com o mundo. Imagina só, passar décadas estudando as pessoas de maior sucesso no mundo. Foi exatamente isso que Napoleão Hill fez. E a descoberta dele, olha, foi surpreendente. O que ele viu é que o que realmente diferenciava essa gente toda não era a genialidade técnica, sabe? Era a inteligência emocional. Essa capacidade de navegar no universo complexo das emoções, as nossas, as dos outros, esse era o verdadeiro segredo. Não só para ter sucesso, mas para prosperar de verdade. Ok, mas aí vem a grande questão, né? Porque vamos combinar, saber que inteligência emocional é importante, isso é a parte fácil. O grande desafio é como a gente desenvolve isso. Bom, é uma jornada, e ela começa de dentro para fora. E é cada passo desse caminho que a gente vai explorar agora. E o primeiro passo, claro, é olhar para dentro. Napoleão Hill ele tinha uma metáfora ótima para isso, a de um jardim. A ideia é que todo domínio que a gente busca no mundo exterior, na verdade, começa com o cultivo do nosso mundo interior. É ali, nesse jardim, que as sementes da inteligência emocional começam a criar raízes de verdade. E tudo começa com uma coisa que parece simples, mas é super profunda: autoconsciência. O que é isso? Antes de tentar gerenciar qualquer emoção, a primeira coisa é notar que ela está ali. Sem julgar, sem criticar, só notar. Pensa no caso do Samuel, um empresário de sucesso que se sentia totalmente desconectado das pessoas. Ele queria influenciar todo mundo, mas sem antes se entender. Nas palavras de Hill, era como tentar cuidar de um jardim com os olhos vendados. A grande sacada então é essa: tirar a venda e simplesmente observar o que está acontecendo aqui dentro. Olha, e aqui está a virada de chave que muda o jogo todo. A maioria das pessoas se funde com as emoções, sabe? Elas dizem, eu estou com raiva. A grande sacada é mudar para, eu noto que a raiva está surgindo. Parece uma coisinha boba, mas essa pequena mudança de palavras cria um espaço crucial. É como a Clara, uma personagem que o Hill descreve, falou uma vez. É a diferença entre ser a tempestade e ser o céu que assiste a tempestade passar. Essa perspectiva nossa, é aí que começa o verdadeiro domínio emocional. Ok, então a pessoa notou a emoção. Qual o próximo passo? É entender da onde ela vem. E é aí que entra a autorreflexão. Não é só ver a raiva, é se perguntar, peraí, por que essa raiva sempre aparece nessa situação? A Clara, por exemplo, ela foi mais fundo e percebeu que aquela reação super defensiva que ela tinha com qualquer crítica não tinha a ver com o feedback de agora. Vinha, na verdade, de experiências lá da infância com o pai dela. E no momento em que ela entendeu esse padrão, pronto. Ela ganhou o poder de escolher uma resposta diferente, em vez de só reagir no automático. Isso nos leva a uma verdade muito poderosa. Não são os eventos em si que criam nossas emoções. É a história que a gente conta sobre eles. Pensa no caso da Eleanor. Ela estava lá, diante de um colapso total do mercado. Podia ter visto só o desastre, o fim de tudo. Mas não. Ela reformulou a situação como uma oportunidade para a gente se reinventar. E essa simples mudança de perspectiva, nossa, transformou o que seria pânico generalizado na equipe em pura resiliência e criatividade. É incrível o poder disso. Muito bem. Com esse jardim interior começando a florescer, agora sim a gente pode começar a construir para fora. Então a segunda parte da nossa jornada é exatamente sobre isso. A arte de construir pontes. De criar o que a gente pode chamar de uma arquitetura das conexões humanas de verdade. E para construir essas pontes, existem 4 pilares essenciais. Pega o exemplo da Maria, uma médica. Tecnicamente, ela era brilhante, mas os pacientes se sentiam distantes. Sabe por quê? Faltava presença. A mente dela estava lá, nos diagnósticos, nos exames, mas não na pessoa à sua frente. E aí, quando ela começou a praticar uma escuta de verdade, para entender o que não era dito, quando ela começou a se sintonizar com as emoções dos pacientes, a mágica aconteceu. A conexão surgiu e o processo de cura se tornou muito mais eficaz. E no coração de qualquer conexão que vale a pena, o que a gente encontra? Confiança. Napoleão Hill via a confiança não como um sentimento que vem e vai, sabe? Mas como uma estrutura, uma verdadeira arquitetura que precisa ser construída de propósito, tijolo por tijolo. É como aquela catedral antiga que a Rachel, uma líder de hospital, visitou. A confiança é uma obra que precisa de princípios muito sólidos para poder resistir ao tempo. E essa tal arquitetura da confiança se apoia em 4 pilares. O primeiro, a integridade. Fazer o que se fala. É meio óbvio, né? É o alicerce. Mas aí vem a vulnerabilidade. E esse é o pilar que surpreende.
Admitir falhas não enfraquece ninguém, pelo contrário, humaniza e convida o outro a se conectar. Depois, a consistência, que prova que o nosso caráter é sólido, não depende da situação. E, por fim, o reparo, a capacidade de assumir um erro e consertar as coisas. Isso mostra o quanto a relação é valorizada. Juntos, esses 4 pilares criam uma confiança que, olha, aguenta o tranco. Certo. Com a confiança servindo de base, agora a gente pode subir de nível e navegar pelas dinâmicas mais complexas das interações sociais. Essa terceira parte é sobre como lidar com conflitos e, principalmente, entender aquelas regras não ditas que governam todas as nossas relações. Conflito é inevitável, né? Mas o sofrimento que ele pode causar, esse sim é opcional. A história do Alexander, aquele empreendedor navegando no meio de uma tempestade, é a metáfora perfeita para isso. Os marinheiros mais experientes, eles não ficam lutando contra o vento, eles usam a força do vento a seu favor. E num conflito é a mesma coisa. A chave é separar a pessoa do problema, enxergar a tensão como um combustível para a criatividade e, mais importante que tudo, manter o centro emocional, a calma interior, para conseguir encontrar a melhor saída. Esse conceito aqui é fascinante. Pensa assim, toda interação social é, no fundo, uma troca. É uma espécie de economia invisível. E nessa economia, no mundo onde todo mundo está distraído, a atenção se tornou uma das moedas mais raras e valiosas que alguém pode oferecer. A afirmação, aquele reconhecimento genuíno, preenche uma necessidade humana básica de ser visto. A revelação, compartilhar um pouco de si, constrói intimidade. E a reciprocidade garante que essa troca seja justa e continue acontecendo. Dominar essa economia social é o segredo para construir o que a gente chama de capital relacional. E tudo isso nos traz ao ponto alto da nossa jornada. Depois de cuidar do jardim interior, de construir as pontes, de navegar no cenário social, o estágio final não é mais uma técnica para aprender, é um estado para ser vivido. É o que chamamos de presença autêntica. E o que é essa tal de presença autêntica? É simplesmente quando não existe mais um espaço entre quem a gente é por dentro e como a gente se apresenta para o mundo. É um alinhamento perfeito que cria uma ressonância, as pessoas sentem isso. Elas podem nem saber dar nome, mas elas são atraídas por essa congruência. É essa qualidade que faz com que as nossas ideias, a nossa essência, realmente chegue até as outras pessoas. Pensa no William, um pesquisador genial, brilhante, mas as ideias dele simplesmente não chegavam nas pessoas. Ele percebeu que aquela persona profissional que ele vestia era uma barreira, uma armadura que só criava distância. Mas no momento em que ele se permitiu ser vulnerável, sabe, e alinhou a paixão que ele sentia por dentro com a forma como ele falava por fora, aí tudo mudou. A presença dele se tornou mais poderosa que qualquer apresentação de slides e as ideias dele finalmente floresceram. E essa, no fim das contas, é a grande verdade, quase um paradoxo no centro de tudo isso. A influência mais poderosa não vem de uma performance, de usar máscaras ou de tentar ser o que não se é. Ela nasce da coragem de ser genuinamente quem se é. É exatamente quando a gente para de tentar impressionar que a gente realmente começa a impactar. E assim, a gente chega ao final. O domínio emocional, no fundo, não é sobre se transformar em outra pessoa. É sobre, finalmente, permitir que o nosso verdadeiro eu apareça. A jornada não é sobre o que mais a gente precisa aprender, mas sim sobre o que seria possível criar, impactar e realizar se cada um simplesmente se apresentasse ao mundo com total autenticidade.